O tema do programa desse mês é Dê valor aos lembretes de Jeová. Se baseia no Salmo 19:7. Aqui diz: As advertências de Jeová são confiáveis, tornam sábio o inexperiente. No idioma original, a palavra traduzida aqui por advertências vem de uma palavra que significa repassar, repetir. As advertências sempre foram uma parte importante do ensino de Jeová. No antigo Israel, o povo de Deus sempre recebia mandamentos, leis e lembretes. De fato, Jeová nos diz que ele sempre enviava seus profetas, vez após vez, para lembrar o povo das suas responsabilidades. O apóstolo Pedro achou necessário dar lembretes mesmo aos que já estavam na verdade fazia muito tempo. Veja, por exemplo, o que ele disse em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 e 13. Por essa razão, pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas, embora vocês as saibam e estejam bem estabelecidos na verdade que está presente em vocês. Mas, enquanto estou nesta tenda, acho certo despertá-los por meio de lembretes. No versículo 15, ele continua dizendo por que achou necessário dar lembretes aos irmãos. Ele disse: Sempre farei o máximo para que, depois da minha partida, vocês possam por si mesmos relembrar essas coisas. Assim, Pedro estava decidido a ajudar os irmãos lá nos seus dias a lembrar ou não esquecer dos ensinos que eles já conheciam. Então, não devemos ficar surpresos de que muitos ensinos que temos hoje sejam na forma de lembretes. É o mesmo padrão que Jeová estabeleceu para os israelitas e para os primeiros cristãos. Mas, por que precisamos de lembretes? Vamos ver 3 motivos. Vamos ler o Salmo 103, 2, que diz: Que a minha alma louve a Jeová, que nunca se esqueça de tudo que ele fez. Então, por que precisamos de lembretes? Simplesmente porque esquecemos. Se tivéssemos a mente perfeita, não precisaríamos de lembretes. Até no dia a dia, muitos de nós usam pequenas notas para se lembrar do que tem que fazer. E quem de nós nunca sentiu falta de uma lista de lembretes quando foi fazer compras e depois que chegou em casa, percebeu que tinha esquecido de comprar uma coisa importante que precisava? Os lembretes são importantes no nosso dia a dia, ainda mais quando tem a ver com a nossa amizade com Jeová. Vamos ler Lucas 10, 39 e 40. O texto diz sobre Marta: Ela tinha também uma irmã, chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor e ficou escutando o que ele dizia. Marta, por outro lado, estava distraída, cuidando de muitos afazeres. Qual era o problema da Marta? Ela estava distraída. Então, o segundo motivo por que precisamos de lembretes é que, às vezes, nós também ficamos distraídos. Pode ser que, mesmo sabendo que algo é importante, aquilo acaba ficando num cantinho do cérebro, por assim dizer. Isso porque precisamos dar atenção a muita coisa. Satanás é o mestre da distração. Ele tenta desviar nossa atenção das coisas mais importantes. As pessoas, em geral, estão cada vez mais distraídas com as diversões e outras coisas que não são importantes. Não é de admirar que ele tem conseguido desviar tantas pessoas. Elas nem percebem o que está acontecendo. O terceiro motivo está em Mateus 24, versículo 45. Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Note que nós recebemos alimento espiritual no tempo apropriado. Nossa situação na vida está sempre mudando. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: era isso que eu precisava? Todos nós já passamos por isso, não é mesmo? Então, por que 3 motivos nós precisamos de lembretes? Primeiro, porque temos a tendência de esquecer. Segundo, muitas vezes ficamos distraídos. Terceiro, por causa de uma mudança de situação,
Talvez a gente tenha que se lembrar de algo que já sabia, mas não precisava naquele momento. Isso nos leva à próxima pergunta. O que vai nos ajudar a lembrar? Vale a pena ver as muitas maneiras que Jeová usa para lembrar seu povo do que eles precisam fazer. Números capítulo 10, versículo 10, fala das várias festividades que serviam de lembretes, especialmente a celebração da Páscoa. Isso quer dizer que toda vez que os israelitas preparavam e celebravam uma dessas festividades, eles se lembravam de assuntos importantes. Por exemplo, como Jeová faz provisões para o seu povo e como ele o salvou no passado. Algo parecido acontece hoje por ocasião da ceia do Senhor. Não apenas ouvimos os lembretes da palavra de Deus, mas a passagem do pão e do vinho também serve para nos lembrar do que Jesus fez por nós. Mas o que precisamos fazer para que os lembretes de Jeová realmente nos beneficiem? Veja o que o Salmo 119, 99 diz. Lemos: Tenho mais perspicácia do que todos os meus mestres, porque medito nas tuas advertências. Realmente, nós temos que meditar nesses lembretes. Isso é mais do que apenas escutá-los ou lê-los. Precisamos pensar profundamente neles. Apenas escutar ou ler sem meditar é como olhar pela lente de uma filmadora sem apertar o botão de gravar. Nós vemos e ouvimos coisas, mas não gravamos nada. Então, nós precisamos meditar, visualizar e recapitular esses lembretes. Isso vai nos ajudar a lembrar o que aprendemos. Mas, figurativamente falando, tem outra coisa que podemos fazer para apertar o botão de gravar. Isso quer dizer que não precisamos esperar que outra pessoa nos dê um lembrete. Nós podemos lembrar a nós mesmos. Como podemos fazer isso? Podemos ver a resposta a essa pergunta nas instruções que Jeová deu a Moisés em Êxodo 17:14. Jeová disse então a Moisés: Escreva isto no livro, para que seja lembrado. A nota diz, para recordação. E repita, Josué. Qual é o ponto? Anote coisas novas que você quer lembrar. Alguns irmãos usam um caderno ou uma agenda para anotar uma lista de coisas interessantes que eles querem lembrar. Daí, eles olham essas anotações de vez em quando para se lembrar desses pontos. Muitos fazem isso com as anotações dos congressos e assembleias. É claro que, para isso, você precisa se lembrar de onde colocou essas anotações. Mas nós temos que tomar cuidado para não escrever cada detalhezinho, senão podemos ficar cansados de tantas informações. Podemos fazer anotações num papel, num computador ou num aparelho eletrônico. Seja qual for o método, faça uma lista das coisas que você quer lembrar. Muitos irmãos acham prático ter duas listas. Uma lista pode ser de assuntos, talvez pontos que queremos usar na pregação ou na nossa vida. Outra pode ser de textos bíblicos, explicações que esclarecem o significado de certos versículos. Sobre anotar alguns textos, vou fazer uma pergunta muito importante. Você tem uma Bíblia de estudo? O que é uma Bíblia de estudo? Talvez uma outra Bíblia, além da que você usa na pregação. É uma Bíblia que você pode escrever nela para se lembrar das coisas que aprende. Veja algumas coisas que podemos fazer com uma Bíblia de estudo. Destacar ou sublinhar algumas palavras ou versículos. Assim vai ficar fácil encontrá-los de novo. Mas lembre-se, não marque muita coisa, senão nada vai se destacar. Escreva um resumo de pontos ou textos que você quer se lembrar nas páginas em branco no começo ou no fim da Bíblia. Faça anotações na margem. Os irmãos que cursam Gileade fazem muito isso. Mas é bom usar o tipo certo de caneta ou lápis, senão dá para ver as anotações do outro lado da página. Que coisas você pode escrever na margem?
Talvez pontos novos que você aprendeu numa revista, numa reunião ou nas assembleias. Se você aprender um ponto novo sobre algum texto, escreva uma breve explicação na margem, ao lado daquele texto. Vamos ver um exemplo. Talvez você esteja lendo o Sermão do Monte e chega a Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Essa é a ilustração dos dois homens que construíram casas, um na areia e o outro na rocha. Ao pesquisar isso na Biblioteca Torre de Vigia, você encontra o artigo "Você está construindo sobre a areia ou sobre a rocha?", na Sentinela de 1º de novembro de 2008. Que pontos você pode escrever na margem da Bíblia para ajudar você a se lembrar da explicação? Talvez você possa escrever: areia igual construir na superfície. Rocha igual cavar bem fundo. Cavar é igual a fazer e aplicar. Você pode até escrever Lucas 6, 46 a 48. E se sobrar espaço e a sua letra for pequena, você pode escrever algo assim: não apenas ouvintes, mas cumpridores. Duas casas lado a lado, mesmas provas, alicerces diferentes. Então, toda vez que você ler esses versículos, você vai se lembrar do significado deles. Talvez, assim como eu, você já teve muitas Bíblias de estudo. Eu me lembro que primeiro eu usava essa Bíblia verde, grossa. Com o tempo, ela foi substituída por essa Bíblia de capa preta. Daí veio outra Bíblia, a Bíblia com referências. E agora, é claro, para a maioria de nós, a Bíblia de letras grandes. Mas isso, com certeza, traz um desafio para nós. Pode ser frustrante quando uma nova edição da Bíblia é lançada. Como transferir todas as nossas anotações para outra Bíblia? Além disso, nossa querida Bíblia de estudo pode ficar velha, estragar, ou ainda ser perdida, roubada, queimada, atropelada, e aí já era. Está aí uma das vantagens de se usar uma lista eletrônica. Não importa que tipo de arquivo você use, ele pode ser atualizado bem fácil e você pode até fazer cópias. Não como as cópias impressas que ficam com as marcações antigas escritas na margem. Mesmo agora em inglês, nós temos os livros de Mateus, Marcos e Lucas na nossa Bíblia de Estudo eletrônica no site JW e na biblioteca online. Daqui a pouco, nós temos novidades muito interessantes sobre como o JW Library vai nos ajudar nesse respeito, mas vou deixar isso para daqui a pouco. Com certeza, ter uma Bíblia de estudo não só é útil, mas também deixa nosso estudo da Bíblia muito mais interessante. Como assim? Toda vez que lemos ou estudamos uma publicação, nós vamos ficar procurando pontos novos para escrever na nossa Bíblia de estudo. Assim, nós vamos estar fazendo o que o salmista disse no Salmo 119, 111. Nós vamos ter os lembretes de Jeová como nossa propriedade permanente, ou herança, porque os lembretes de Jeová são a alegria do nosso coração.